Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que estão através da internet em diferentes lugares da República do Chile. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nesta noite, Cristo nos fale diretamente à nossa alma e nos abra as Escrituras e nos encha das suas bênçãos celestiais. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Quero ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 6, onde diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo aberto ao público. Este sétimo selo do livro do Apocalipse, contido no livro dos 7 selos, o qual é aberto no céu, e causou silêncio no céu como por meia hora, por cerca de meia hora, é nada menos, ou contém nada menos do que o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. Por isso é tão grande esse sétimo selo e o mistério que contém, que causou silêncio no céu por cerca de meia hora. E agora, o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, na mensagem dos selos em espanhol, nos diz, na página 482, diz: Então eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia, na hora, quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é ser extremamente reverentes diante de Deus e servir-lhe, e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. Então, encontramos que nos foi aberto o sexto selo, e o vemos. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões, porque tem que vir. Encontramos que Cristo Cordeiro tomou o livro na mão e abriu o sétimo selo, mas é um mistério escondido. Ninguém o conhece. E isso enquadra perfeitamente com o que ele disse que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Também não conheceriam nada sobre este mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento, porque o demais nos foi aberto, mas isto não. Mas sentado lá no quarto, vi isto se abrir e mostrar estes 7 trovões agora. Não mais, até ali podemos chegar. Em seguida, continua dizendo: confio que cada um sirva a Deus e faça o que é correto.
o que é correto. Ame-o toda a sua vida e o sirva, e Deus se encarregará do demais. Agora, a obra completa temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados, e sabemos e entendemos que o 7º selo não será revelado ao público. Na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando lhe fizer a pergunta com relação a quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele respondeu isso e falou de Israel estando de novo em seu país. No versículo 31 de São Mateus 24. Mas em seguida se foi às parábolas, dizendo: aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, versículo 32 ao 33. Está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação do 7º selo, e também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se revelasse esse mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. Quando será revelado à Igreja de Jesus Cristo o 7º selo, o mistério contido no 7º selo, que é a sua segunda vinda. Quando será revelado à Igreja de Jesus Cristo o mistério da sua segunda vinda? O mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos? No tempo da sua vinda. Agora, temos então nós que saber como virá, para que assim possamos obter dele, em sua vinda, o conhecimento do 7º selo, ou seja, o conhecimento da sua vinda. Na página 57 do Livro dos Selos em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Branham, diz assim, falando do capítulo 10 de Apocalipse, que é a vinda do anjo forte que desce do céu, ou seja, a vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Diz: e vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Como vem? O anjo forte que desce do céu vem como mensageiro a Israel, porque ele é o mensageiro a Israel chamado no Antigo Testamento o anjo do pacto ou anjo do Senhor. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora vejam vocês, é o mensageiro a Israel, e porquanto a igreja de Jesus Cristo está ainda aqui na terra, ele então vem pela sua igreja para dar a fé à revelação da sua vinda, e assim dar a fé para ser transformada e raptada neste tempo final. E assim, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando essa trombeta de Deus, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo falando neste tempo final com a mensagem do Evangelho do Reino, porque ele vem para Israel, mas tem que passar por meio da igreja gentia para poder sua igreja receber a fé, a revelação da sua segunda vinda e ser transformada e raptada neste tempo final.
E por isso, ele vem falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, onde nos diz assim o apóstolo São João: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio. É a voz de nosso amado Senhor Jesus Cristo nos falando, por meio do seu anjo mensageiro, todas as coisas que em breve devem acontecer no tempo final, ou seja, no último dia. Por isso, em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1, nos diz Jesus Cristo da seguinte maneira. Vejam a passagem como diz. Diz João o apóstolo: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora, onde vamos subir para escutar a voz de Cristo nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer? Assim como na primeira era da igreja gentia, Cristo esteve manifestado em Espírito Santo por meio de São Paulo, falando ao povo e chamando e juntando os seus escolhidos e colocando-os no corpo místico de Cristo. Na primeira etapa, ou era da igreja gentia, encontramos que toda pessoa que vivia naquele tempo, escutava a voz de Cristo por meio de São Paulo e era colocado no corpo místico de Cristo. Porque esse é o lugar para a reunião ou recolher os escolhidos de Deus. Porque essa é a casa de Deus. Essa é a casa onde Deus colocou os servos fiéis e prudentes, que são os mensageiros de cada uma dessas diferentes eras ou etapas, para que alimentem com a palavra de Deus todos os filhos e filhas de Deus, em cada era. E agora, os da primeira era, onde tinham que subir? Tinham que subir à casa de Deus, à primeira era. Os da segunda tinham que subir à segunda era, os da terceira à terceira, os da quarta era à quarta era, e assim por diante. Tinham que ir subindo à era correspondente ao tempo em que eles viveram, para poder escutar a voz de Cristo por meio do mensageiro que Deus tinha colocado nessa era ou etapa da sua igreja. Na Ásia Menor, colocou a São Paulo na primeira era. Na Europa, colocou 5 anjos mensageiros para a sua igreja, onde teve 5 etapas a igreja de Jesus Cristo, e, em seguida, passou a América do Norte e colocou na América do Norte o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, por meio do qual falou e chamou e juntou seus filhos na sétima etapa ou era da igreja gentia, para escutar a voz de Cristo. Na sétima etapa da igreja gentia, tinham que subir à sétima era e escutar a voz de Cristo por meio do sétimo anjo mensageiro. E agora, quando passaram ou terminaram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, e Deus já falou, terminou de falar por meio dos seus 7 anjos mensageiros das 7 eras, onde Cristo vai nos falar neste tempo com essa grande voz de trombeta e assim nos revelar todas as coisas que hão de acontecer neste tempo final. Vai nos falar aqui na era da pedra angular. Por meio de quem? Por meio do anjo mensageiro da era da pedra angular, que é chamado anjo do Senhor Jesus Cristo, e que é o profeta mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino. Essa mensagem do Evangelho do Reino é essa grande voz de trombeta, é a voz de Cristo falando a nós neste tempo final por meio do seu anjo mensageiro e nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora vimos onde temos que subir neste tempo para escutar a voz de Cristo nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. E agora
vejamos como por meio de um profeta mensageiro é que nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 6 nos diz: Disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem envia o seu anjo mensageiro. Para quê? Para revelar as coisas que em breve devem acontecer. Nenhuma pessoa poderá conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, as quais são profetizadas na palavra de Deus, a não ser que seja por meio desse profeta mensageiro chamado anjo do Senhor Jesus Cristo, porque nesse mensageiro é que estará Jesus Cristo em Espírito Santo, falando com essa grande voz de trombeta e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por meio desse profeta mensageiro, estará nos revelando o mistério do sétimo selo. Porque, por meio desse profeta mensageiro, Jesus Cristo estará manifestado na terra neste tempo final, falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer e estará revelando o mistério da vinda do Senhor com os seus anjos neste tempo final. Por isso diz, vejamos aqui, por isso diz, chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra. Assim como apareceu de era em era no mensageiro de cada era, manifestando, falando ao seu povo, assim aparecerá neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino e último dia, aparecerá assim manifestado em um homem deste tempo, chamado anjo do Senhor Jesus Cristo, profeta da dispensação do reino. E, por meio dele, Jesus Cristo estará em Espírito Santo falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim é como a Igreja do Senhor Jesus Cristo obterá o conhecimento do sétimo selo. Assim é como será aberto ao público, primeiramente a Igreja de Jesus Cristo, este mistério do sétimo selo. E assim é como a Igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá o sétimo selo e todas as bênçãos que vêm nesse sétimo selo. Agora, vejamos como o precursor da segunda vinda de Cristo nos fala da vinda do Senhor. Ele nos mostra que a vinda do Senhor está colocada ou profetizada em Apocalipse capítulo 10, que é a vinda do anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem e com seu rosto como o sol. E sua vinda é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do mensageiro a Israel. Vindo à Igreja de Jesus Cristo primeiramente, porque sua igreja chegou ao fim do tempo e tem que ser transformada e raptada, e Deus requer que tenha o conhecimento, a revelação, que lhe dá a fé para ser raptada, e é a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo com seus anjos, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Sem esta revelação, nenhuma pessoa poderá ser transformada neste tempo final para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Porque essa revelação da segunda vinda de Cristo é o mistério que a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino revela à Igreja do Senhor Jesus Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo nos falou sobre essa trombeta final, grande voz de trombeta, e nos disse na página 47 do livro de citações. Aqui temos, na página 47 de citações, um extrato da mensagem às 10 virgens.
O encontramos aqui no parágrafo ou no versículo 402, onde diz: E nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem, esses preciosos que selaram seu testemunho com sangue, não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta, algo acontecerá. Este algo evangélico soará o anúncio da sua vinda. O que dá a conhecer, o que revela, o que fala essa trombeta final, o grande voz de trombeta no último dia? Revela a segunda vinda de Cristo. A trombeta final soando é a mensagem do Evangelho sendo pregado e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Porque, assim como o Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, realizando a sua obra de redenção na cruz do Calvário, o Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora vejamos o que na continuação diz aqui. Vejamos, diz: algo acontecerá. Esse algo evangélico soará o anúncio da sua vinda. Esse algo evangélico soará. E o que é esse algo evangélico? O anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados, parados ali e sentir uma mudança. O cabelo grisalho desaparecerá. As rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos. E encontraremos aos nossos amados primeiro. Aos nossos amados que partiram. Agora podemos ver o que está prometido para este tempo final. Também na página 130 deste livro de citações, temos um extrato da mensagem Cisternas Rompidas, página 33 a 35 de Cisternas Rompidas, ou seja, dessa conferência intitulada Cisternas Rompidas. Aqui no livro de citações, página 130, versículo 1164 diz: recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, ou seja, os que morreram. Porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, acaba de tocar, de soar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Agora vejam aqui o que é essa trombeta final soando. Essa última trombeta, como último selo, será o quê? A vinda do Senhor soará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Mas primeiro soa essa trombeta final. E sétimo selo, que é a vinda do Senhor. É revelado esse mistério à Igreja de Jesus Cristo para obter a fé, para ser transformada e raptada. E em seguida, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que vivemos, seremos transformados. Com o soar da sétima trombeta, dessa trombeta de Deus, desse sétimo selo, revelando o mistério da vinda de Cristo, serão chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. Porque enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. E já vimos o que é essa grande voz de trombeta. Essa grande voz de trombeta e sétimo selo é a vinda do Senhor. E soará, será revelado esse mistério. E assim são chamados e juntados os escolhidos de Deus sob esse mistério do sétimo selo, sob esse mistério da sua segunda vinda, para
Em seguida, ser transformados nós, os que vivemos, quando os mortos em Cristo forem ressuscitados. agora vejamos aqui na página 149, onde temos no versículo 1333 um extrato da mensagem intitulada Envergonhados dele. Página 38 diz: recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar. E essa última trombeta, com o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, ou seja, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, somente descansando até esse tempo. Agora podemos ver o que é a trombeta final, o grande voz de trombeta, e o que é o sétimo selo, é a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, vejam vocês, é a coisa mais simples de todas as coisas que Deus realizaria em seu programa, mas é a maior coisa do programa divino. Na mensagem dos selos, em espanhol, na página 60, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, diz: até que cheguemos a ver o que estes selos têm selado por dentro, apenas estamos supondo essas coisas, porque, como lhes disse na mensagem desta manhã, Deus, escondido na simplicidade, estamos seguros que passaremos tudo despercebido se não é absolutamente, genuinamente revelado pelo Espírito Santo e vindicado por Ele mesmo. E agora, na página 472 do livro dos selos, vejam o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, sobre o sétimo selo. Diz: notem bem a mensagem do tempo do fim. Este selo, ou seja, falando do sétimo selo, ele nos revelou os 6 selos, mas não diz nada do sétimo. O sétimo, o selo do tempo do fim, quando começar será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Ou seja, o seu começo será um segredo, mesmo que esteja começando, mas será um segredo. Como foi um segredo? A primeira vinda de Cristo. Seu começo, até os 29 anos e meio, era um segredo, e já estava cumprida a sua primeira vinda aqui na Terra. Quase por 30 anos, e era um segredo e ninguém sabia nada da primeira vinda de Cristo. Uns magos chegaram a Jerusalém buscando o Messias que tinha nascido conforme como eles diziam, e já a estrela tinha 2 anos de estar aparecendo, e em Jerusalém os doutores em teologia, o sumo sacerdote e os membros do concílio do Sinédrio, ou seja, os membros do concílio da religião hebraica, nada sabiam da vinda do Messias, e já estava cumprida no meio do povo hebreu, lá em Belém da Judeia, onde tinha nascido o menino Jesus. Agora, vejam vocês, eles sabiam o lugar onde o Messias tinha que nascer, e eles sabiam que tinha que nascer por meio de uma mulher virgem, e eles sabiam que tinha que ser uma descendente do rei Davi. Ou seja, que tinham muita informação. Mas, vejam vocês, quando se cumpriu o nascimento do Messias, apareceu o sinal da primeira vinda do Filho do Homem no céu, que foi aquela estrela, chamada Estrela de Belém, atualmente, e não deram importância àquele sinal. Não deram importância àquele sinal, e aquele sinal para os sábios religiosos daquele tempo da religião hebraica não significava nada. Mas vieram os magos do Oriente, lá da Babilônia, e
apareceram em Jerusalém buscando o Messias, porque eles disseram que tinham visto sua estrela no Oriente. Eles, estando lá na Babilônia, olharam para a terra de Israel, olhando do leste para o oeste, porque a Babilônia, vejam onde se encontra. E eles vinham deste território, da Babilônia, eram de lá, de onde tinha nascido e se criado Abraão. Eles vinham deste território, vejam, Babilônia está por aqui. Babilônia e Ur dos caldeus está por esta área, onde Abraão nasceu e se criou. E estes magos, isso está para o leste da terra de Israel. Vem para o leste. Eles estando aqui no leste, olharam para a terra de Israel, ou seja, olharam do leste ao oeste e viram a estrela, que é o sinal da primeira vinda de Cristo. O sinal do Filho do Homem estava no céu, anunciando a primeira vinda de Cristo. Chegaram a Jerusalém buscando o Messias. Já fazia 2 anos que estava saindo essa estrela. Não sabemos quanto tempo demoraram aqueles homens sábios a chegar em Jerusalém, mas chegaram buscando o Messias. Não encontraram em Jerusalém, perguntaram, ninguém tinha informação exceto a informação de que era em Belém da Judéia que tinha que nascer o Messias. O rei foi quem mais se interessou pelo Messias, não porque amava sua vinda, mas porque queria matá-lo para que não se cumprisse a promessa de Deus para o povo hebreu e para que o povo hebreu não tivesse um rei. Agora, vejam vocês, investigou desde quando a estrela tinha saído. Disseram que fazia como uns 2 anos, e por isso foi que depois matou todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo ao tempo que a estrela tinha começado a aparecer. Quando os magos em seguida saíram de Jerusalém, viram a estrela e seguiram a estrela, e foram para Belém da Judéia e encontraram o menino em casa. E por que o encontraram em casa? E os pastores, quando o encontraram, foi em uma manjedoura? Os pastores o encontraram quando nasceu. Os magos o encontraram quando já tinha uns 2 anos, aproximadamente. Não ia ficar vivendo lá em uma manjedoura. José e Maria tinham que lutar e trabalhar para se superar e ter o menino Jesus bem e a Maria, a qual amava. Assim que, quando os magos chegam, já está em uma casa. Não sabemos se era uma casa alugada, se era uma casa que tinha comprado, ou era uma casa dos familiares de José ou de Maria, porque eles eram descendentes do rei Davi. Eram príncipes. José era um príncipe da casa de Davi e também o era a Virgem Maria. Era uma princesa, mas eram pobres. Mas a pobreza, a situação econômica, não tirava o que eles eram, descendentes do rei Davi. E algo maior ainda, os escolhidos para em seu lar aparecer o Messias. Isso é um privilégio maior que nem se compra, nem com dinheiro, nem com posições terrenas. É predestinado por Deus. Agora, vejam como se cumpriu a primeira vinda de Cristo. E esteve no meio do povo hebreu por 29 anos. Primeiro como um bebê, em seguida uma criancinha, em seguida um jovenzinho, depois já uma pessoa maior de 21 anos, em seguida chega quase aos 30 anos e é batizado por João Batista e começa seu ministério, mas antes foi ao deserto, onde esteve ali orando e jejuando e não comeu por 40 dias e 40 noites. Assim como Moisés
encontramos que esteve 40 dias no Monte Sinai sem comer, recebendo a palavra de Deus, a lei de Deus para o povo hebreu, e em seguida, que rompeu as tábuas da lei, voltou para o monte e esteve mais 40 dias. Encontramos também o profeta Elias, que em uma ocasião esteve 40 dias sem comer, quando ia para o monte de Deus, o monte Sinai. E encontramos Jesus também jejuando 40 dias, sem comer 40 dias. Encontramos também o profeta Daniel, que em uma ocasião esteve 21 dias sem comer. Ou seja, estes homens de Deus, estes profetas de Deus tiveram essas experiências e estiveram assim afastados buscando a Deus por longas temporadas sem comer. Agora encontramos que Jesus depois começa seu ministério no meio do povo hebreu, pregando e realizando grandes maravilhas no meio do povo hebreu, curas de diferentes condições nas quais se encontravam as pessoas. E ali estava no meio do povo hebreu o Messias prometido em sua primeira vinda. Mas vejam vocês, não o reconheceram. Diziam que era Belzebu e que pelo dedo de Belzebu expulsava os demônios. Diziam que tinha demônios, que era samaritano e que tinha demônios. E assim por diante falavam sobre Jesus Cristo. Também diziam que era um enganador. No entanto, era o Messias prometido, o prometido para o povo hebreu. Agora, se assim falaram sobre o cumprimento da primeira vinda de Cristo, como será para o cumprimento da segunda vinda de Cristo? Que coisas não falarão os gentios contra a segunda vinda de Cristo? Diz Apocalipse capítulo 17, versículos 11 ao 17, que a besta e os reis que darão seu poder e sua autoridade à besta farão guerra contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ou seja, que farão guerra contra a segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse capítulo 19, também encontramos no versículo 19 que a besta e os reis da terra farão guerra contra o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz assim. Vamos ver Apocalipse 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 19 diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montando o cavalo e o seu exército, ou seja, contra o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo vindo em Espírito Santo manifestado. Como? Vamos ver. O que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Página 256, a qual tínhamos lido, diz: Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Ou seja, que a besta e os reis da terra farão guerra contra o verbo, a palavra encarnada nesse homem. E vejam como continua dizendo aqui na página 472, onde estava lendo faz algum momento atrás, diz: Notem bem, a mensagem do tempo do fim, este selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não diz nada sobre o 7º.
O sétimo, o selo do tempo do fim, quando comece, ou seja, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recorde Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma forma tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como vem João Batista, vem como nascimento de nosso Senhor lá num estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Como vem o sétimo selo sendo cumprido, como veio João Batista e como veio o Senhor Jesus. Como veio João Batista? João Batista veio como o Elias que tinha que vir naquele tempo. E agora o sétimo selo vem conforme a como está prometido. O Filho do Homem vem com seus anjos no último dia. Diz Jesus Cristo em São Mateus capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Seus anjos são Moisés e Elias. Por isso, no livro de São Mateus, capítulo 17, versículo em diante, quando Jesus Cristo subiu com Pedro, Tiago e João ao monte da transfiguração e se transfigurou diante deles, apareceram com Jesus a cada lado Moisés e Elias. Porque ali nessa visão, Cristo está mostrando a Pedro, Tiago e João a vinda do Filho do Homem em seu reino. Aí eles estão vendo a vinda do reino de Deus, onde o Filho do Homem vem com seus anjos, ou seja, com Moisés e Elias. Para o tempo final, no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Senhor, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, estarão os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez, manifestados aqui na terra. E onde estarão esses ministérios manifestados? Estarão no véu de carne, onde estiver se cumprindo a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que será a palavra encarnada em um homem. Onde estiver a palavra encarnada em um homem, aí estarão os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Porque é o Espírito Santo quem tem ministérios e quem os coloca em seres humanos e os opera através desses seres humanos. E a vinda do Filho do Homem com seus anjos é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a palavra encarnada em um homem. É o verbo encarnado no tempo final em um homem do tempo final. E assim é como o sétimo selo será aberto quanto ao seu cumprimento no meio da raça humana. Mas esse homem, no qual está o verbo, a palavra encarnada, em Apocalipse capítulo 19, não é o Senhor Jesus Cristo. Esse véu de carne onde estará a palavra encarnada não é o Senhor Jesus Cristo, mas o anjo do Senhor Jesus Cristo. E é no anjo do Senhor Jesus Cristo onde estará Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo, manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez.
e nos falando neste tempo final e nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem envia é o seu anjo mensageiro. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que Cristo disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que nos revelaria, quando nos disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E agora, por meio do seu anjo, nos revela todas essas coisas. Perdão. E por que por meio do seu anjo? Porque o seu anjo é um instrumento de Jesus Cristo para este tempo final. E através do seu anjo mensageiro é que Jesus Cristo estará manifestado, estará velado e revelado neste tempo final, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Mas, ainda com tudo isso, seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente seu profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, através do qual ele, para este tempo final, estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estaria nos revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, vindo com seus anjos neste tempo final. E assim é como o sétimo selo é aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiramente. Em seguida, será aberto a nível mundial. E será aberto também ao povo hebreu. Agora, vejam vocês como para este tempo final, este mistério seria manifestado, seria cumprido em simplicidade. Este mistério é o que nos dá a fé para ser transformados e raptados neste tempo final. Essa é a fé, a revelação para ser transformados e raptados neste tempo final e ser levados à ceia das bodas do Cordeiro. Estar escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas, nos revelando o mistério do sétimo selo, é estar escutando a grande voz de trombeta soando e nos revelando o mistério da sua vinda. Viram o simples que é tudo? E assim é como seria aberto o mistério do sétimo selo ao público, por meio da pregação do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, ou seja, que gira ao redor do sétimo selo, da segunda vinda de Cristo. Chegamos ao tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo em que as virgens prudentes entram com ele às bodas e em seguida se fechará a porta. E depois que a porta for fechada, já ninguém mais entrará para fazer parte do corpo místico de Cristo, nem do lugar santo, nem do lugar santíssimo. Porque já terá se completado o número dos escolhidos de Deus. Em seguida, terão que passar pela grande tribulação o resto dos seres humanos, incluindo o povo hebreu. Agora vimos o mistério do sétimo selo sendo aberto ao público. É por meio da voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E isso é estar escutando a grande voz de trombeta, ou trombeta final, revelando-nos o mistério da sua vinda, nos revelando o mistério do sétimo selo.
E, assim como houve um território onde se cumpriu cada era, e onde se cumpriram estas 7 eras que correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, também para a era da pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, há um território. Esse território é a América Latina e o Caribe. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem resplandecerá onde? No Ocidente. E nós estamos vivendo no Ocidente, no continente americano, na América Central, América do Sul e o Caribe. Esse é o território para a manifestação do Filho do Homem neste tempo final. E para obter o conhecimento do 7º selo aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é o território que tem a bênção de Deus neste tempo, porque tem a etapa que Deus está cumprindo neste tempo final, que é a etapa da era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação. Por isso, Deus nos enviou a viver na América Latina e no Caribe. Porque é neste território onde Ele estaria manifestado neste tempo final, para nós fazermos contato com Cristo em sua manifestação e receber a fé, para ser transformados e raptados neste tempo final, e obter assim a revelação do 7º selo aberto à sua igreja neste tempo final. Vimos o mistério do 7º selo aberto ao público. Aberto ao público e quanto a ser revelado o mistério da sua vinda, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo com os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus sendo manifestados em carne humana em seu anjo mensageiro. Esse é o maior mistério de todos os mistérios e com razão. João quis adorar aos pés do anjo, do Senhor Jesus Cristo. É que viu o mistério do 7º selo sendo manifestado nele. E viu Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus no último dia, no dia do Senhor, que é o 7º milênio. João viu todas estas coisas, mas ele não pôde escrever o que os trovões falaram, porque o que os trovões falaram é a revelação do 7º selo, a qual seria dada à Igreja de Jesus Cristo neste tempo final, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Isso é conforme ao programa divino correspondente a este tempo final. E esse é o maior mistério de todos os mistérios de Deus, o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, com seus anjos como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Este é o mistério que causou silêncio no céu quando foi aberto no céu o 7º selo. E este é o mistério que todos os crentes em Jesus Cristo que leram a Bíblia desejaram conhecer. E vimos a forma que Ele o revelaria aos seus filhos neste tempo final, por meio do seu anjo mensageiro, soando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do 7º selo aberto ao público.
E agora, onde estão as pessoas que receberiam e aos quais seria aberto o mistério do sétimo selo neste tempo final, pois aqui estamos na América Latina e no Caribe escutando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo e sendo identificadas as que já aconteceram, e obtendo assim o conhecimento do sétimo selo aberto ao público, aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino na América Latina e no Caribe. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e em frente, seguindo a Cristo, a palavra neste tempo final. Porque em breve seremos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e derrame suas bênçãos sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos. Muito boa noite. Que Deus os abençoe e guarde a todos.